Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade com a matéria na página 124 do módulo 4, a área de figuras geométricas planas. Na primeira página, ele mostra como calcular a área de um retângulo. O retângulo é composto por dois lados maiores e dois lados menores. Para a gente calcular a área dele, a gente calcula a base, que é o lado maior, vezes a altura, que é o lado menor. Ou ainda o comprimento, que é o lado maior, vezes a largura, que é o lado menor. Então, tem duas nomenclaturas, comprimento e largura, ou base e altura. Então, para a gente calcular, a gente pega um lado vezes o outro. Por exemplo, se eu tenho um retângulo com o comprimento 5 e a largura 3, é só eu fazer 5 vezes 3, que eu vou achar a minha área. A área sempre é designada com a unidade de medida do exercício. Se o exercício der em centímetros, você vai colocar em centímetros. Se colocar em quilômetros, é quilômetros. Se for metro, metro. Porém, quando a gente está relacionando com área, a gente tem que colocar o expoente 2 em cima da unidade de medida. Então, quando eu calculo uma área, eu tenho que colocar a sigla da unidade de medida, que é M de metro, decímetro de se for dm, quilômetro, que é o km, metro, que é o m. A gente coloca a unidade de medida com o expoente 2 para representar uma área. O quadrado são 4 lados iguais. Então, não tem como eu falar qual que é o comprimento, qual que é a largura. Tudo é um lado só. Para a gente calcular a área do quadrado, é só eu fazer o comprimento vezes a largura, que no caso os dois são a largura ou os dois são o comprimento, porque são iguais. Mas a forma de calcular é a mesma. Eu multiplico um lado vezes o outro. Agora, na página 125, para a gente calcular a área do triângulo, é diferente, tá? Triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem o comprimento e tem a altura e tem o lado maior, que ele é na diagonal. Para a gente calcular a área do triângulo, a gente faz a altura vezes o comprimento e divide por 2. Por quê? Porque o triângulo retângulo, ele nada mais é do que a metade de um quadrado ou de um retângulo. Então, quando a gente faz a área, a gente tem que dividir ele por 2, tá bom? Então, vai ser lado vezes comprimento vezes a altura dividido por 2. Então, se o comprimento for 5 e a altura for 2, vai ser 5 vezes 2, que é 10. Aí a gente divide por 2 depois, que vai dar 5, tá ok? Na página 125 ainda, tem no final dela, tem a letra A, B e C, que é para você calcular a área de cada triângulo desse. O triângulo vermelho, o verde e o azul. Para você saber o tamanho dele, cada quadradinho desse vale 1. Então, você vai ver o tamanho do comprimento e da altura pelos quadradinhos. Por exemplo, o triângulo vermelho tem 2 quadradinhos na altura, então a altura é 2. E tem 6 quadradinhos no comprimento, então o comprimento é 6. Então, você vai fazer 2 vezes 6 e dividir por 2, tá bom? Na página 126, ele mostra como converter as unidades. Por quê? No centímetro quadrado, no metro quadrado, quilômetro quadrado, que a gente está falando de referência à área, quando a gente vai converter um valor de uma unidade de medida para outra, a gente não muda multiplicando ou dividindo por 10, igual na unidade de medida normal. Quando a gente está falando de área, como tem o expoente 2, quando a gente transforma de uma unidade de medida para outra, a gente tem que multiplicar por 100 ou dividir por 100. A tabela é montada da mesma forma. O metro fica no centro, porque ela é a unidade de medida padrão. E para a direita fica o decímetro, centímetro, milímetro. E para a esquerda fica o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Quando a gente vai para a direita, que está transformando da esquerda para a direita, a gente faz de 100 em 100.
Quando a gente vai da direita para a esquerda, a gente divide de 100 em 100. Então, quando eu fizer a transformação, eu tenho que multiplicar por 100 ou dividir por 100. Só que lembra que a gente pode fazer a conversão de um para o outro pulando uma casa? Quando a gente pula uma casa, a gente tem que fazer a multiplicação ou a divisão por mais do que 100, né? Então, vamos lá. O exemplo que está aí, está assim, lá no finalzinho. Observe alguns exemplos. Converter 3,6 metros quadrados em centímetros quadrados. Do metro para o centímetro, eu estou multiplicando, porque é da esquerda para a direita. Então, quando eu multiplicar, eu tenho que multiplicar por 100. Então, vamos lá. Do metro para o decímetro tem 100. Do decímetro para o centímetro tem 100 também. Então, quando eu pulo do metro quadrado para o centímetro quadrado, eu tenho que multiplicar por 100 vezes 100, que é 10.000. Então, eu faço direto por vezes 10.000. Agora, quando eu converto de 4.800 milímetros para decímetro, eu estou indo da direita para a esquerda, então tem que dividir. Aí é o mesmo caso, do milímetro para o centímetro é 100, do centímetro para o decímetro é mais 100. Então, vou dividir por 100 vezes 100, eu divido por 10.000, tá ok? Então, é isso, galera. Agora eu vou passar a atividade para vocês. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu vou estar online durante os 50 minutos da aula de vocês. Tenham um bom dia e boa aula. Tchau!